Olha, Leão, Andréia, Rafael já entrou, já posso convidar. Vamos dar tudo certo, sem problemas. Boa noite, gente, bora chegando, se acomodando. Mais um papo de inseto na área. Fala, Grande, criança! grande Thiago, tudo bem ou não? Tudo certo? Tá me ouvindo bem, né? Tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo. Um áudio, Pronto. beleza. Pra gente Ótimo. falar, Então, pra gente falar dos melhores organismos da. Até que enfim, do céu dos insetos, você veio pros ácaros aí. algum momento a gente tem que chegar lá, né? Bem, o pessoal está chegando, já temos mais de 30 pessoas já que já chegaram aí, mais gente entrando. É, sempre gosto de, no começo, agradecer a todo mundo que está divulgando, né? Sempre o nosso papo de inseto. Então, sempre o pessoal do mundo dos insetos, o Lea da UFPE, SEB, Entomologia, o Insta da Sociedade, Acromites, Entomokids, Ácaros são legais, teve mais pessoal dos Ácaros aí e adorou, né? Café com Muito Entomologia, o Laboratório de Biologia da Exalc, isso no Facebook, a Agroísa, a Joaci, o Hélio, o Emanuel da UFLA, todo mundo que está ajudando a divulgar, né? Isso é uma coisa que a gente faz, basicamente o boca a boca online aí, né? sim. Então, Rafael, te apresentar aqui primeiro, né? O Rafael foi colega também da época de doutorado na Exalc. Ele é agrônomo formado pela Unesp de Jaboticabal, onde fez mestrado também em entomologia agrícola e depois fez o doutorado em entomologia na Exalc. E atualmente está como professor, né, da Unesp de Jaboticabal e, bem, vem trabalhando com ácaro, né, sempre todinho aí. E sempre a pessoa que eu também consulto bastante, né, quando tem dúvidas, qualquer curiosidade na parte de ácaro, eu tô perturbando um pouco o Rafael. Rafael, primeiro, obrigado por aceitar, né, mais essa intimação de participar aqui com a gente. E todo o pessoal já começou a tirar sarro que é papo de inseto, vem falar de ácaro, né? Então já começou a briga aí. E aí eu já respondi, inclusive, para o professor Francisco lá, que uma das coisas que a gente vai falar aqui é que ácaros também comem insetos, né? Então, tá tudo aí junto e misturado. E sem falar que a entomologia agrícola estuda insetos e ácaros também, né? Então, Exatamente. justificado. Mas, antes de mais nada, sempre tem muito aluno participando, né? A gente vê que tem muito professor, pesquisador, gente da pós-graduação aqui, já sabe bastante da área, mas sempre tem um pessoal que também está começando na área, né? E eu queria que você falasse um pouco o que diferencia é, ácaros de insetos, de uma forma básica para o pessoal compreender. Obrigado, Thiago, pelo convite. Sempre um prazer aí estar colaborando nesse papo de inseto, que hoje é papo de ácaro, né? É, Até que, enfim, os ácaros tiveram sua chance aqui com você, né? E aí você viu que o pessoal dos ácaros está invadindo aí a live para a gente falar um pouquinho deles, né? Porque o pessoal gosta muito, 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 muito de ácaro, então vamos falar dos ácaros, né? Os ácaros, eles, assim como os insetos, eles são artrópodos, né? Então, aquelas características que todos sabemos dos artrópodas, né? Primeiro, as pernas articuladas, a questão do exoesqueleto, a questão da simetria bilateral. Então, esses dois organismos estão juntos ali, né? Entre os artrópodas. E depois ocorre a diferenciação dos ácaros e dos insetos, né? Principalmente em relação à morfologia, né? Então, a principal característica assim, marcante para separar os ácaros dos insetos, né, é a questão do número de pernas, né? Então, como sabemos, os insetos têm os 3 pares de pernas e os ácaros, a maioria deles tem 4 pares de pernas, né? Porque a gente sabe que tem um grupo de ácaro lá, um grupo de ácaro praga importante, né? Os eriofídeos que tem 2 pares de pernas, né? Mas a maioria deles, e principalmente o que nós vamos conversar hoje, que são os predadores, tem 4 pares de pernas. Então, é uma diferença importante entre os dois grupos. Além disso, tem a questão
que o inseto tem a divisão do corpo lá, cabeça, tórax, abdômen, né? Nos ácaros não tem isso, né? Só para vocês terem uma ideia, os ácaros não têm a cabeça, né? Aquela parte aquela estrutura na parte anterior do corpo é o gnatossoma dele, né? É onde está principalmente a questão da parte alimentar dele, né? Onde está a quelícera, que é uma das características dos aracnídeos, né? Então, os ácaros, eles estão junto com as aranhas, né? São os aracnídeos, que têm 4 pares de pernas. Então, tem a parte da quelícera ali que nos prequela, né? Então, são uma das principais características usadas para separar esses dois grupos, né? E aí já tem uma grande diferença no conhecimento dos grupos. Os insetos, a gente sabe que nós temos mais de 1 milhão aí descritos. Os ácaros, por enquanto, nós temos em torno de 60 mil descritos. Então, só aí tem uma diferença grande de conhecimento desses organismos. Então, por isso, essa ênfase tão grande em estudar ácaro, né? Porque nós acreditamos, né? Nós que estudamos ácaros, o Hélio já até brincou aí que ácaro não existe, né? Pelo tamanho dele, né? Então, nós estudamos ácaros principalmente porque ainda tem muita coisa a se descobrir aí, né? E só para lembrar, né? O Thiago contou a minha história aí, eu também não gostava de ácaro, não. Em graduação, eu fui ver ácaro só na pós-graduação e foi ali que eu me apaixonei e hoje a gente segue a linha dos ácaros aí. É tanto bullying com ácaro que tem até aqui um perfil do Instagram, ácaros são legais, né? É uma forçação mesmo para as pessoas entenderem. Claro. Teve que criar um Instagram aqui. Dentre os menores organismos, eles são os mais importantes aí. Mas, Rafael, hoje, quem trabalha mais na parte aplicada e tudo, sabe? Não tem nem que falar da importância dos ácaros, né? Então a gente vê, basicamente qualquer cultura que a gente vai, tem pelo menos uma espécie de importância praga para a cultura, né? Mas ainda bem que ácaro só não é fitófago, né? Porque se todos fossem fitófagos, a gente estava complicado, né? Mas eles têm diferentes formas de alimentação. Eu queria que você falasse um pouco de forma mais geral aí, qual é o prato, o menu preferido desses ácaros, né? Até que a gente chegue no nosso X da questão aqui do papo, hoje papo de ácaro. Para os mais leigos, aqui a gente sabe que a maioria do pessoal já está aí na universidade, já tem um conhecimento, né, um certo conhecimento. Para os mais leigos, todo mundo acha que ácaro é só aqueles que existem no colchão, nos travesseiros, né? Então, daí de repente tem algumas propagandas de travesseiro falando que é anti-ácaro, né? E aí coloca uma foto de um ácaro fitófago, né? Coloca uma foto de um eriofídeo lá, né? Então, como o Thiago falou, existem ácaros fitófagos muito importantes. Podemos falar do ácaro rajado, o mais conhecido de todos, né? O Tetranicus urtici. Temos os ácaros que se alimentam de fungos, né? Temos os ácaros que se alimentam de matéria orgânica, tem um grupo muito importante de solos, os oribatídeos, que geralmente são a grande quantidade de ácaros de solo são os oribatídeos, e a alimentação desses ácaros é principalmente a questão da matéria orgânica, né? Então, tem os ácaros importantes, né? De importância médico-veterinária, ácaros muito importantes, né? Que trazem alergia, todos aquelas propagandas de travesseiros anti-ácaros, tem sim ácaros muito importantes ali, e tem também os ácaros mais conhecidos como carrapatos. Os carrapatos também são ácaros, né? Então, para vocês verem que apesar de ter um número pequeno, comparado com os insetos, tem uma grande diferença entre os ácaros aí. E claro, tem os mais importantes de todos, que são os ácaros predadores, que é com que a gente vem trabalhando, e a gente tem histórias bem bacanas aí para contar, que começa na pós-graduação, e eu já tive tanta sorte no mestrado, que por isso que eu me apaixonei pelos ácaros.
né? Então a gente já vai chegar aí. Mas os ácaros predadores hoje têm uma importância muito grande e só tem aumentado aí a utilização desses ácaros, né? Muito bom, Rafael. Eu esqueci de falar também na tua apresentação que você também é o atual coordenador do programa de pós-graduação de entomologia agrícola da Unesp, né? Equipe defensora o último campeão foi a Exalc e o outro foi a Unesp do Entomoquiz, né? Tava lá o coordenador do curso levantando a taça com a galera lá. Mas bem, entrando mesmo no nosso papo aqui, então o grupo que você falou, esse último, né, que tem um menu aí que interessa mais pra gente, que gosta de comer aí outros insetos, né, e até outros grupos que você pode falar depois, eu queria que você falasse, então, quando foi que começaram aqui no Brasil as pesquisas visando realmente controle biológico aplicado, né, a gente sabe que tem algumas questões mais também de controle biológico clássico, mas pensando em multiplicação em biofábricas para controle, eu queria que você citasse esses primeiros trabalhos de sucesso e para citar esses primeiros organismos de interesse nosso para a agricultura. Os ácaros predadores, eles são principalmente de uma determinada ordem, que é a ordem Mesostigmata, né? E dentre os Mesostigmata tem as diferentes famílias que nós vamos comentando aqui, só para deixar claro para você, para não falar nenhum nome aqui que parece que é um nome, sei lá de onde aparece, né? E aí, dentre esses predadores, tem uma família muito importante, que é a família Phytozeide, né? Essa família são de ácaros que ocorrem principalmente na parte aérea das plantas, né? Talvez é a família mais conhecida e mais estudada, né? E a maioria dos ácaros que são comercializados, ácaros predadores que são comercializados, são principalmente dessa família Phytozeide. E nós podemos falar que no Brasil, também a importância desses ácaros predadores, essa questão de a criação massal dele para controle de praga, começou com os fitozeídeos, né? Com uma espécie em específico, principalmente, que é a espécie Neoseiulus californicus, né? Que começou lá no final dos anos 70, 80, começando os anos 80, né? Entrando até nos anos 90, principalmente na região sul do país, né? Que o pessoal começou a utilizar esse ácaro, Neoseiulus californicus, para controle de um ácaro muito importante, principalmente em macieira, um tetraniquídeo. Tetraníquide é uma família muito importante de ácaro fitófago, ácaro praga, né? Então, a importância desses ácaros predadores em relação à criação massal no Brasil foi com o Neoseiulus californicus, para controle de panônicos, para controle de tetrânicos, principalmente em cultivos de macieiras, né? Principalmente no Paraná, Santa Catarina, principalmente com o professor Lino Monteiro, né? Ele é um professor da Universidade Federal do Paraná, né? E foi ele que, junto com algumas empresas, né? Todo mundo está falando da questão on-farm aí, né? E aí era basicamente isso, né? Ele estava trabalhando com as empresas, tinha essa criação desses ácaros nas empresas e a liberação para controle dessas pragas, principalmente em macieira, em Santa Catarina, né? Então começou a história aí com o Neoseiulus californicus, né? Além do Neoseiulus californicus, o Brasil tem uma importância muito grande em relação aos ácaros predadores num projeto enorme que teve no mundo, que teve a coordenação do professor Gilberto de Moraes. Se falar de ácaro predador, você tem que falar no nome do professor Gilberto de Moraes. Né? Todo mundo, hora que olha para a cara dele, já imagina um fitozeídeo. Né? Se você olhar bem, ele parece um fitozeídeo mesmo. Mas não vai contar ele aí, tá? Eu sei que ele não está assistindo, porque ele não tem nem celular, né? Vamos passar por e-mail para ele, só para ele ver essa. Não. Você vai quebrar minha perna. Então, ele coordenou um projeto importantíssimo para controle de um ácaro praga lá na África. Então, lá na África, a gente sabe que a mandioca é extremamente importante para a questão de subsistência, né? E entrou um ácaro lá, que era das Américas, dizimando a mandioca lá na África. E aí, o professor Gilberto coordenou um projeto aqui na América para buscar ácaros predadores para ser utilizado na África. E aí, dentre quase 30 espécies que ele encontrou aqui na América do Sul, ele encontrou pelo menos 3 extremamente potenciais que foram levadas lá
para a África, né? E essas espécies estão lá até hoje. É um projeto dos anos 80, essas espécies estão controlando esse acropraga até hoje lá na África. Então, eu dei 2 exemplos aí. Questão da primeira utilização no Brasil e depois a questão da importância do Brasil para controle de um acro importante lá na África, um acro fitófago lá na África. E depois tem a continuação disso tudo, que a gente já vai chegar lá. Tá ótimo. Pois essa parte é muito, acho que sempre importante, né? A gente ressaltar o que você está fazendo aí, trazendo a parte histórica das pessoas que começaram esses trabalhos, né? Que a gente hoje está aqui, você pode ligar e pedir para a empresa entregar e tudo, né? Agora, se falando aí quando que começaram esses estudos do News Zealand californicus, né? Então, da importância de todas essas pesquisas para chegar onde a gente está hoje, né? Sim. Então, Rafael, depois dessa parte toda, tem o início aí das primeiras biofábricas, né? Os primeiros registros, né? de organismos como controladores mesmo. Então, eu queria que você falasse já, então, indo já para esse tempo. Então, quando é que começa a ter empresas registrando junto ao mapa, né, como hoje se tem, né, produtos, assim como você tem um inseticida sintético, você tem um inimigo natural, e no caso dos ácaros, que contasse um pouquinho esse relato aí dessa história. Então tem essa história, né, onde o Neozelos californicus entra no Brasil. Então o Neozelos californicus entra principalmente devido aos exemplos que já estavam dando certo na Europa e nos Estados Unidos, né? Então, só para vocês terem uma ideia, hoje, né, no mundo inteiro, nós temos em torno de 58 ácaros sendo comercializados. 58 ácaros predadores, 50 espécies de ácaros predadores. No Brasil, por enquanto, registradas, nós temos 4 apenas, né? Então, o primeiro foi o Neozelos californicus, depois entrou o Phytozeus macrophyllus, o Stratioletus simitus, né, já vamos chegar a esse. Stratioletus simitus é um fenômeno, tá? E hoje, esse ano chegou a questão do Ambliseus stamatavensis, né? Então, teve essa importante contribuição do pessoal lá no Sul, principalmente o professor Lino Monteiro. Aí o professor Gilberto, com toda a experiência que ele adquiriu no mestrado e doutorado nos Estados Unidos com um dos papas dos fitozeídeos, o McMurtry, né? Então ele volta para o Brasil, passa a trabalhar na Embrapa, né? Então o professor Gilberto, antes de chegar na Exalc, trabalhou na famosa Embrapa Petrolina, né? Isso. E só para lembrar isso aí, tem aqui na Embrapa aqui de Petrolina, até hoje, umas caixinhas com as lâminas do professor Gilberto aqui na Embrapa, desde essa época aí. Isso. Então ele começa a trabalhar muito forte com os ácaros predadores aqui, daí vem para a Embrapa Jaguariúna, é um dos fundadores da questão da quarentena lá em Jaguariúna, que é muito importante, por exemplo, para o exemplo que eu utilizei da exportação de ácaros lá para a África, né? Foi muito importante essa questão. E começa a trabalhar com Phytozeus macrophyllus, por exemplo, com o pessoal em Olambra, né? E nisso surgem alguns pioneiros ali na Exalc, no programa de pós-graduação, na Exalc, que resolve, depois de terminar o doutorado, formar uma empresa. E com essa empresa, eles passam, então, a questão do registro do Neozelos californicus e a questão do registro do Phytozeus macrophyllus. Os dois são fitozeíde e os dois são utilizados principalmente para controle do Tetranicus urtis, o ácaro rajado, né? Então, são os dois primeiros a ser registrados, o Neozelos californicus e o Phytozeus macrophyllus. Depois disso, eu, lá em 2006, entro no mestrado, né? E durante o mestrado, faço prospecção, né? Coletas de ácaros, junto já com alguns orientados do professor Gilberto, né? Então, meu orientador era o professor Gilberto. E aí nós encontramos um ácaro muito, muito potencial no laboratório, né? Nós testávamos ele, se colocava um bicho 5 vezes maior que ele tentava comer esse bicho 5 vezes maior que ele, né? E nesse tempo, um pessoal de criador de cogumelo estava com um problema muito sério com mosca ciáride em produção de cogumelo, em produção de champignon. E produção de champignon o valor é muito alto, né? E eles já tinham utilizado tudo quanto é produto e não estava dando certo.
E aí eles viram que... Explica rapidinho, desculpa interromper, Rafael. Só explica a mosca ciáride, no caso, conhecida também como fungus gnat, né? Isso. E ela fica no solo e ataca as raízes, né? Isso pode atacar as raízes e a planta começa a murchar, você nem sabe, e ela está com infestação no solo, né? Isso. Mas a primeira questão foi no cogumelo, né? Então o cogumelo é criado num substrato ali e a larva dessa mosquinha, né? É uma mosquinha muito pequena, tá? Menor do que aquelas mosquinhas de banheiro, tá? Então, a larva dela fica no solo e aí ela começa a perfurar os cogumelos, né? E aí o pessoal já controlava essa mosquinha lá na Europa com ácaros. E aí esse produtor procurou o professor Gilberto para saber se não tinha um ácaro potencial para controlar essa mosquinha, né? A larva dessa mosca. E foi bem exatamente quando eu estava no mestrado e tinha encontrado essa espécie, Stratioletus simitus. Então nós fomos direto, passamos a criar massalmente, né? Depois a gente vai falar das criações massais, que são importantes. É um ácaro muito fácil de ser criado. Então, para vocês terem uma ideia, eu colocava 400 num pote de 500 ml, depois de um mês eu tinha em torno de 20 mil. Então, uma criação muito fácil. E aí fui para a produção desse produtor, lá em Botucatu, e passei a liberar esse ácaro para o controle da ciáride. E o resultado foi muito bom, tá? Contando de forma bem resumida. O resultado foi muito bom e foi bem exatamente quando o pessoal estava criando a primeira empresa, a Promip, e aí além do Neozeurus californicus e além do Phytozeurus macropylis, eles também passaram a trabalhar com o Stratiolelops, registraram o Stratiolelops, e hoje o Stratiolelops é comercializado de uma maneira muito intensa para o controle de ciáride. Que como o Thiago comentou, o problema não é só no cogumelo. Ciáride tem um problema muito sério em produção de muda, tá? Então, produção, por exemplo, de muda de citros, o pessoal tem problema com ciáride. Produção de muda de fumo lá no sul, o pessoal tem problema muito sério com ciáride. Questão de produção de muda de flores, problema sério com ciáride. Então o pessoal passou a utilizar muito esse Stratiolelops, né? Além disso, o Stratiolelops é muito bom, como eu falei, ele é bem generalista e ele é muito bom para controle de trips. Então hoje o Stratiolelops também é comercializado para trips. Então hoje é o terceiro ácaro com registro. E esse ano saiu o Tamatavens, né, que está registrado para controle de mosca branca. Então, como o Thiago falou, tem inseto na conversa sim, porque os ácaros, além de se alimentar o Stratiolelops de um díptero ali, uma ciáride, tem também a questão do Tamatavensis, um ótimo predador para mosca branca, né, que é uma praga seríssima, né, tem aumentado a sua importância. No cultivo protegido sempre foi um problema sério. Então, hoje nós temos também esse ácaro sendo comercializado. Rafael, só dando desculpa aí, só dando uma pausa aqui, também a pessoa está falando, enquanto a gente está conversando aqui, participando, tem só... Peraí, que de vez em quando esses comentários ficam desaparecendo e sumindo aqui. Agora que eu vou justamente falar, mas bem... A professora Andréia, do Instituto Federal, falou que teve a oportunidade de trabalhar com o professor Gilberto no projeto dos ácaros da mandioca em Petrolina. Teve muito aprendizado com ele. Tem muita gente falando aqui também de criações. Eu nunca vi tantos coraçõezinhos aqui subindo. Realmente, o pessoal de ácaros é apaixonado mesmo. A gente está vendo aqui, é muito coraçãozinho na tela aqui. O Jacob Neto está perguntando para o professor Rafael, estamos enfrentando vários problemas com ácaro rajado no cerrado. Qual seria o principal gargalo hoje para a utilização de ácaros predadores? Isso aí eu vou deixar só para a gente ter essa pergunta aí, para a gente conversar um pouquinho depois, porque a gente já pensa falar sobre isso também. Bem, é isso. Você falou aí da sua experiência com... Primeiro, acho que é bem interessante ressaltar, o Rafael teve uma oportunidade que todo mundo sonha, né? Ele trabalhou com uma coisa no mestrado dele, que hoje é um produto, né? Então, assim, ele conseguiu dar a base de pesquisa para hoje ser um produto que já está registrado em 2 empresas, comercializando esse ácaro, que é de extrema importância, né? E você já falou, começou pesquisando para fungus gnat, né? Para mosciáride, já tem
trabalho já visando já outras pragas também, né? Já estava falando de trips. Sim. Então, tem essa questão de ser generalista também, é potencial para outras pragas também, além daquela que você começou pesquisando, né? Sim. E citou agora, por último, o Tamatavensis, né? Acho que é a última espécie registrada. E depois a gente fala mais na frente ainda de mais 2 espécies que a gente já está sabendo aqui nos bastidores, que deve estar chegando também de novos registros aí para a galera da carologia. Sim. Aí, Thiago, como eu comentei, o pessoal aqui no Brasil começou principalmente com a Promip, né? Comercializando esses 3 ácaros, né? E agora tem o registro do Tamatavensis. Aí entra a Koppert no Brasil. E a Koppert também tem esses 3 ácaros registrados. Só não tem, por enquanto, o Tamatavensis, mas tem o Neozeus californicus, tem o Macrophyllus, tem o Stratioleatus cimitus, né, registrado. Tem outras empresas entrando aí, né? Como o Thiago comentou, tem o pessoal no Nordeste entrando aí, a Top Bill, né? Que também tem o Neozeus californicus, que registraram achando que ele poderia ser bom lá para o Nordeste, né? Mas viram que lá no Nordeste tem que ser cabra retado, né? Então, o Neozeus californicus acabou não dando tão certo lá no Nordeste. Então, agora eles têm trabalhado com outras espécies, né? O Thiago acabou de dar um bastidor aí, né? Então, lá tem o Neozeus lucideus. Então, olha só, do mesmo gênero do Neozeus californicus, também o Neozeus, que tem mostrado uma eficiência muito importante no ácaro rajado, né? Principalmente em mamão, né? Tem sido testado em outras culturas, né? Aproveitando seu comentário, Rafael, o Luiz Aurélio aqui falou para comentar um pouco sobre ácaros predadores na cultura do mamão, né? E justamente esse é até um exemplo que o Marcos Bellini, né, que está à frente da Top Bill lá em Mossoró, fez trabalhos, né, com resultados interessantes usando Neozeus lucideus para controle de ácaro rajado em mamoeiro, né? E tendo resultados muito positivos, né? Então esse é um dos potenciais, né, agentes de controle biológico, pelo menos aqui na região Nordeste. Isso. No Nordeste, então, respondendo, no mamão é principalmente o Neozeus lucideus, né? Tem algumas outras regiões que já utilizam o Californicus no mamão, né? Mas regiões aqui que tem um clima mais ameno até, né? Então, também é utilizado no mamão o Neozeus californicus. Mas lá no Nordeste, o que tem dado certo é principalmente o Neozeus lucideus. E agora eles têm testado também uma outra espécie, o Neozeus barkeri, né? Também, tudo isso é fitoseídeo, tá? O único que não é fitoseídeo é o Stratioleatus cimitus, tá? Que é um ácaro de solo. Todos esses outros são ácaros de planta. Então, são todos da família Fitoseide, né? E aí, então, agora eles têm o Neozeus barkeri, que é um ácaro que é bom para trips, né? Já foi testado a sua eficiência para trips. Já foi testado a sua eficiência para ácaro branco, né? O ácaro branco também, depois do ácaro rajado, também um ácaro extremamente cosmopolita, praga de um monte de cultura. E o mais importante, né? Howella indica, né? Que é uma praga aí de palmáceas. Já perguntaram aqui, ó, o Tiago, eu acho, não, TH Silva, não sei, falou que a região norte tem sérios problemas com ácaro vermelho das palmeiras, dizimando cultivos comerciais de coco. Aqui no Nordeste também a gente tem problemas, né? Tá, inclusive o Hélio está participando da live, o pesquisador lá da Embrapa de Tabuleiros Costeiros, que trabalha no ácaro vermelho. Você pode comentar um pouco aí. Que é o ácaro vermelho das palmeiras aí, né? E aí tem resultados interessantes aí com o Neozeus barkeri, né? Mostrou uma eficiência bacana aí para o controle do Howella, né? Nessas culturas tão importantes para o Nordeste e para o Norte, né? Questão da produção de coco lá, a gente sabe que o Howella tem aparecido hoje com uma intensidade muito maior, né? E então a gente está buscando aí soluções, e o Neozeus barkeri é uma dessas soluções, né? Então, até o Marcos adiantou, né, Rafael, que o registro do barkeri vai ser justamente para ácaro vermelho das palmeiras, trips e ácaro branco, né? São os 3. Então, a Agroisa perguntou já que, inclusive, qual é o indicado para o Howella, é justamente, né, o Neozeus barkeri, né? Exatamente. Então, o que mostrou uma eficiência maior é o barkeri. Tem algumas outras espécies que foram testadas, né? Como, por exemplo, o Ambliseus larguensis, né? Foi trazido até ácaros
da região nativa desse Howella, né? Lá da Ásia, né? Da Tailândia, trouxeram algum largoense para fazer um teste para verificar a eficiência. Também foi muito boa, né? Mas ainda está em questão de testes em laboratório, por aí vai. Mas o que tem dado realmente, que está avançado aí, é o Barqueri, né? O Barqueri estão com estudos avançados aí e talvez, não sei, com esse problema da pandemia, mas a intenção da empresa era que esse registro saísse esse ano ainda, né? Sim. Tanto a professora Andréa quanto o Almir está perguntando em relação a espécies para controlar trips em videira, né? Os trabalhos que foram feitos, inclusive o próprio Marcos Bellini, né, em parceria até com o Eudes, conduziram alguns trabalhos já em videira para ácaro rageado e usando o que teve mais potencial realmente nos Elusideus, né? Que é o que justamente que o Californicus, ele patina realmente aqui, né? Porque como muita gente já destacou aqui, o Nordeste tem que ser realmente meio lampião para resistir aqui no nosso clima, né? Então, o Californicus realmente não tem muito, né, não vai muito bem por aqui, mas o Ideus tem esse potencial, né? Então a gente está esperando chegar no mercado em breve, né? Esse é o furo de reportagem do Papo de Inseto aqui, que a gente traz, 2 espécies que devem estar chegando no mercado. Rafael, bem, a gente falou dessas espécies e eu queria que você voltasse a falar um pouco dos ácaros predadores de solo, né? Porque, sim, até falar aqui que o Almir também é professor do IF Sertão, tanto o Almir quanto a professora Andréa. Obrigado aí, gente, pela participação. E quem fez a consideração foi a minha companheira, que também é professora do IF Sertão, né, gente? Já colaborando aqui, todo mundo. Já tem o Diego, biólogo, aqui, pergunta se existe alguma espécie para controlar afídeos. Eu não conheço. Tu conhece algum ácaro para comer pulgão? Bicho, tem que ser aí. Não, tem isso. Exatamente. Foram estudados algumas espécies de fitoseídeo. Em laboratório até a gente tem alguns trabalhos demonstrando isso, mas de forma prática, afídeo, por enquanto, nada, né? O próprio tem uma espécie muito importante na Europa, né? O Amblysia surisque, né? Que o pessoal tentou até trazer para o Brasil, mas viu-se que, porque ele é principalmente utilizado para mosca branca, né, o surisque. Mas viu-se que aqui no Brasil tem outras potenciais espécies, por isso que abortou-se essa ideia de trazer o surisque para o Brasil. Cada vez mais, né, Rafael, estão ficando mais rigoroso a possibilidade de introdução de novas espécies, né? Acho que nada mais certo do que a gente pesquisar o que a gente tem. Se a gente tem potenciais aqui, não tem para que a gente está introduzindo espécie nova, né? Eu acho que essa é a ideia, né? Mas claro que vai ter, depende tudo da base de pesquisa. Pode ser em algumas situações seja interessante, mas várias vezes a gente tem que ser mais criterioso com isso. Voltando então, Rafael, eu queria só fazer um destaque, para depois o pessoal pode entrar no feed dos Insetos do Sertão. Uma vez uma aluna minha me buscou, quando me falou aqui de ácaro do predador de afídeo, eu me lembrei que eu vi, ela me chamou que tinha vários ácaros pegando as pernas da mosca branca. Falei, nossa senhora, ácaro comendo perna de mosca branca, um negócio... Aí eu fui correndo lá para a lupa para olhar, e quando eu olhei lá, realmente tinham vários ácaros, uma em cada perna da mosca branca. Na hora eu fiz um vídeo e tudo, e passei inclusive para o Rafael, e nada mais era do que era ácaro branco querendo decolar com a mosca branca, né? É bem curioso esse vídeo, quem quiser depois dar uma olhadinha no feed do Inseto do Sertão, que tem esse vídeo lá, bem curioso. Voltando, Rafael, ácaros predadores de solo, né? Se ácaro não existe em cima da terra, quanto mais embaixo da terra, né? E aí você está pesquisando predadores embaixo da terra. Como a gente estava conversando antes, pouca os estudos da entomologia com pragas de solo, né? E imagino ainda mais aí com inimigos naturais, né? Mas é uma diversidade e o pessoal comentando forese, né? Que é justamente esse comportamento de pegar carona aí nos outros aí, né? Outros insetos. Mas comenta um pouco aí, então, desses estudos. Primeiro, como é que você estuda um ácaro que a gente já falou aqui, é muito difícil de enxergar ele na parte aérea da planta. Como é que você estuda ácaro de solo? A gente gosta de desafio, né? Tudo que é fácil não é bom. Então, a gente gosta de partir para o difícil. E aí, quando a gente vai no mestrado e tem um sucesso aí no estudo de mestrado, então, a partir disso, a gente realmente
foi fundo aí na questão dos ácaros de solo, né? Além disso, né, o porquê de aumentar esses estudos de ácaros de solo? Porque cada vez mais estão aumentando os problemas com pragas que ocorrem no solo, né? Nós já tínhamos alguns problemas sérios em cultivo protegido de pragas de solo, como a própria mosquinha aí, a ciáride, né? E o próprio o trips, apesar de ser da parte aérea, né, a gente falou, mas como usar um ácaro predador de solo para controle de trips, né? O trips, apesar de ser da parte aérea, a gente sabe que tem a fase, né, chamada ali de pré-pupa e pupa, que esse bichinho vai lá para o solo. Algumas espécies, né? Tem algumas espécies que não. E aí vai lá para o solo. E aí, geralmente, elas ficam imóveis ainda lá no solo. Então, nada melhor do que esse ácaro pegar esse alimento imóvel, né? Então, esse aumento de problemas de pragas de solo faz com que nós estudemos, então, a questão dos ácaros de solo, né? E a gente não conhece praticamente nada deles. Se nós temos hoje 60 mil ácaros descritos, ácaro de solo, posso te garantir, principalmente desse grupo de predadores, a gente não conhece 10%, principalmente aqui no Brasil, né? Então, para vocês terem uma ideia, num estudo de, vamos lá, em estudos de solo, de ácaros de solo, no estado de São Paulo, vamos lá, vou pôr um intervalo aí de 5 anos. No intervalo de 5 anos, tiveram mais de 30 espécies novas descritas de ácaros de solo, né? E tem mais umas 50 lá no museu em Piracicaba para ser descrita. Então, a gente não conhece nada de ácaro de solo. E como coletar esses ácaros, então, né? Se eles estão lá escondidinhos, no solo, né? Então, a gente tem que ir lá no campo, pegar esse solo, trazer para o laboratório e colocar num equipamento que nós chamamos funil de Berlese, né? O que é esse funil de Berlese? Esse funil de Berlese tem ali, um funil, onde dentro dele tem ali uma peneira, vamos assim dizer, e você coloca esse solo nessa peneira. E por cima desse funil tem uma lâmpada, que serve como a questão de você proporcionar calor. E aí, conforme vai proporcionando calor, esse solo que você colocou na peneira, ele vai ressecando. E aí o ácaro, para fugir desse ressecamento, ele vai descendo. E ao descer, ele cai justamente nessa peneira. E aí, caindo nessa peneira, lá embaixo, então, tem ou o álcool 70, para você montar o ácaro e depois identificar, ou um pote com algum substrato para você coletar esse ácaro vivo e fazer todos os testes necessários depois para testar o potencial ou não desse ácaro como predador, no caso dos predadores, né? Então, basicamente isso. O professor André perguntando para quem pode enviar para identificação. Pode enviar para o Rafael, aí que ele já, esse pessoal de ácaros de solo já tem ele, toda a turma aí, já a Letícia, todo mundo que já tem. O legal do professor Gilberto, que eu acho muito interessante, que ele conseguiu liderar uma pesquisa sempre baseada também na taxonomia, né? Então, todo mundo fazia a sua dissertação, a sua tese, uma parte de taxonomia, então ele formou taxonomistas e formou pessoas trabalhando na parte aplicada. Isso eu acho que foi fenomenal na carreira do professor, ele tendo essa sacada muito, muito importante. O Mundo dos Insetos aqui perguntando para você falar das espécies que foram encontradas na Caatinga. A gente fez até, né, uma parceria, né, Rafael? Teve a aluna Aline Fenotti, que foi estagiária aqui, foi a aluna do IF, e fez o mestrado com o Rafael, e a gente fez coletas aqui em videiras, em áreas de manga, de cultura anual, e fizemos em área de Caatinga também, e esse material ela defendeu já, o Rafael está trabalhando ainda em algumas identificações, mas tem uns bichos resistentes mesmo aí, mesmo nessas condições bem inóspitas lá da Caatinga, que aparecia ácaro em todo canto, né, Rafael? Sim, sim. E você também tem trabalho que você foi feito com alunos foi do Maranhão? Qual foi o estado que você... Na verdade, hoje nós estamos com um projeto muito grande, né? É um projeto temático, que é chamado Biota, né? Uma parceria com o professor Gilberto Moraes, né? Principalmente nessa parte de taxonomia, né? Prospecção, né? Então, nós estamos coletando em todos os biomas do Brasil. Então, como o Thiago falou, nós coletamos em Petrolina, tem pessoas coletando em Roraima, tem pessoas coletando em Alagoas, aí, como o Mundo dos Insetos comentou, na Caatinga, tem pessoas coletando no Cerrado, em Tocantins, tem pessoas coletando lá no Pantanal,
no Mato Grosso do Sul, tem pessoas coletando lá no sul, na região dos Pampas, tem aqui no estado de São Paulo bastante gente coletando, então tem coletas hoje no Brasil inteiro, justamente para conhecer essa diversidade e, como o Thiago comentou, a gente tem um interesse muito grande em conhecer essa diversidade, mas além dessa diversidade, além da taxonomia, o nosso maior interesse é prospectar ácaro para ser utilizado como agente de controle biológico, né? Nós acreditamos que no mundo tem 58 espécies, né, de ácaros sendo comercializados. No Brasil, você ter apenas 4, que pode virar 6 aí agora, é muito pouco, né? Pela biodiversidade que o Brasil tem, pela diversidade que o Brasil tem, e em ácaro, essa é uma verdade também. Então, e nós temos encontrado muitas coisas interessantes, né? O Thiago comentou aí na Caatinga, tanto em Petrolina quanto lá em Alagoas, ácaros extremamente resistentes, quando você acha que naquela secura que faz meses e meses que não está chovendo, que você não vai encontrar nada, você encontra ácaros extremamente resistentes, numa quantidade enorme, e principalmente ácaros que nem são conhecidos, ou seja, espécies novas. Então, tem sido um trabalho extremamente bom por esses fatos, né? Nós temos conhecido coisas muito novas aí. Eu acho que isso é fundamental, né? A gente sabe que, por exemplo, o pessoal da Europa, que já se destaca no controle biológico faz muito tempo, que já comercializa, né, antes da gente, e eles lá na Europa, eles já viraram a Europa de cabeça para cima e para baixo, identificaram tudo que tem lá, né? Esse pessoal está interessado agora, de olho muito grande em a gente aqui, esses países que têm uma alta biodiversidade e poucos estudos ainda, né? Então, Isso. assim, eu acho fantástico e a gente precisa valorizar isso, porque para chegar a ter um produto no final, como você falou, são anos e anos que a gente precisa. Então, se a gente não fizer essa prospecção, a gente não vai estar alimentando os novos produtos que vai ter daqui a 10, 15, 20 anos, né? Então, é essencial a gente sempre continuar essa parte. A Fran Oliveira aqui perguntou sobre se o controle químico não acaba afetando os ácaros de solo. Certamente é um estudo que deve ter pouco, né, Rafael, em relação... É até a dificuldade desse estudo, né, do efeito por exemplo, o uso de inseticida via irrigação e qual é o efeito disso sobre essa fauna benéfica do solo. Nós estamos estudando isso num mestrado agora, porque para ácaro de solo no Brasil não tem nada, né? Então, agora, no mestrado, nós estamos estudando justamente isso, né? Ácaros que são encontrados na cana-de-açúcar, né? O efeito dos produtos utilizados na cana-de-açúcar sobre esses ácaros de solo, né? Porque isso é muito importante. Eu vou voltar rapidinho para falar dos ácaros de planta, né? Que nós comentamos do Californicus, o Macrophyllus. Eles são muito eficientes hoje, né? No controle, principalmente do ácaro rajado, porque hoje as empresas que comercializam esses ácaros, as populações comercializadas são populações que têm uma resistência, né, a certos produtos químicos, né? Então, quando você vai comprar um ácaro predador, um Neozeurus californicus ou um Macrophyllus, a empresa já te dá uma lista de produtos químicos que você pode utilizar junto com eles, né? Que esses ácaros têm essa resistência, né? São resistentes a esses produtos. Então, tem essa seletividade. Mas isso, para esses ácaros de planta, californicus, o Macrophyllus, tem estudos. E as empresas têm esse conhecimento e já têm essa lista. Mas para ácaro de solo, nós não temos nada, principalmente porque nós temos uma espécie hoje sendo comercializada apenas, né? Então, é uma área aí, um gargalo que nós temos aí. Rafael, já estamos quase 45 minutos de live. A gente fala ainda mais ácaro aqui, vai-se embora. E eu queria entrar numa parte que você falou, a gente já conversou antes, que é muito importante essa parte aplicada. Já fizeram pergunta antes. Sim. Recebi perguntas antes também aqui da live, quando a gente abriu, o professor Wendel, da Federal de Pernambuco, e que ele pergunta sobre... Eu vou tentar, mas eu me lembro aqui, não vou... Não, vou tentar lembrar aqui. É a mesma pergunta. Mas é a mesma ideia. Mesma pergunta, que é justamente, né? Se ácaros predadores, eles servem apenas para pequenas produções, para pequenas áreas,
ou há a possibilidade de eu utilizar em áreas extensas de cultivo, né? Então, levanto essa discussão aí para você. Hoje no Brasil é cultivo protegido, cultivo menores, né? Hoje a gente não... Vamos chutar assim, né? Hoje nós não utilizamos ácaros predadores para controle de ácaro rajado no algodão, né? Então um abraço aí para o Jacob, né? O rei do algodão lá no Mato Grosso, né? Falou de praga e algodão no Mato Grosso é com o Jacob, né? Então, hoje nós não temos um ácaro para ser utilizado para um ácaro predador para ser utilizado, por exemplo, no algodão, que tem aumentado os problemas muito, muito, muito em relação ao ácaro rajado, por exemplo. Na soja também, o ácaro verde, né, o Mononychellus plank e o próprio ácaro rajado, também um aumento intenso, né? O pessoal não utilizava acaricida, hoje estão utilizando aí 2, 3 aplicações de acaricida para esses ácaros. Nunca se usou nessas grandes culturas, mas ácaro predador a gente não tem ainda para utilizar nessas grandes culturas. Futuro, sim, né? Vamos falar da famosa agricultura 4.0, e é nessa famosa agricultura 4.0 que o ácaro predador pode entrar, né? Por quê? Vamos falar de algodão, né? Algodão e soja, por exemplo, em grande área, né? Lá no Mato Grosso, né? Esses ácaros, inicialmente, eles ocorrem em reboleira, né? Então, se nós pensarmos primeiro no monitoramento dele, por exemplo, através de um sensoriamento, né, você descobrir mais ou menos através do sensoriamento, que é o que tem sendo trabalhado muito para o monitoramento de praga, né? Para ácaro é a mesma coisa. Se você encontra áreas onde você tem essas reboleiras de ácaro, né, principalmente no início dela, né, porque depois eles se espalham, e você tiver uma tecnologia para liberação desses ácaros, que já tem sido trabalhado, por exemplo, os drones. Na Austrália, o pessoal já tem utilizado o drone para liberação de ácaro, eu acho que é uma ótima, né? Principalmente porque isso envolve depois também a questão inicial, a produção massal dele. Hoje, a produção massal dele, podemos dizer que ela é uma produção extremamente profissional, onde você tem um aumento de ácaro muito rápido, utilizando principalmente alimentos alternativos, né? Porque principalmente o Neozeros californicus e a questão do Macropylis, ainda você precisa da planta ali, né? Para fazer a criação desses ácaros. Mas outros ácaros, a gente já tem trabalhado com alimentos alternativos, principalmente um ácaro de grão armazenado, a astigmatina, que você consegue, dentro de uma sala, você ter a criação desses ácaros predadores, tendo como alimento uma astigmatina, né? Que é um ácaro de produto armazenado, né? Criado em farelo de vários produtos aí. Então você consegue criar massalmente esses ácaros. Então, num futuro não tão longe, eu enxergo sim que daqui a pouco dá para usar ácaro predador em grandes áreas, principalmente você aliar isso ao monitoramento. Você pegar o time correto para a liberação desse ácaro predador. Aí é uma boa. Eu acho que você falou no X da questão aí, que é justamente conseguir sistemas de criações mais baratos, principalmente conseguindo se eliminar a planta e criar um hospedeiro alternativo, né? Isso eu acho que trabalhem com criação de inseto, trabalhem com novas possibilidades de baratear a criação, ser prático, né? Não precisa ser nada, professor Parra, né, que sempre fala isso, né? Não precisa ser nada da NASA, né? Tem que fazer algo que seja barato, simples e que consiga, no final, ter um produto de fácil acesso. O pessoal já está falando aqui de tão empolgação com os ácaros, que vai ter o papo de ácaro para o Inseto do Sertão se cuidar, o Café com Entomologia aqui. Eu quero que tenha mais papos aí de ácaro, de inseto de tudo. Que venham mais, galera. Participem, bota a cara na tela aí. Tem que ser meio sem vergonha assim mesmo para colocar esse papo para frente. Também destacar aqui o pessoal da Entomo Brasilis, o William, falando que a revista está aberta para receber trabalhos com ácaros, a Entomological Communications também, todo mundo aqui participando. Voltando nesse papo que eu queria até ter tido mais tempo. Outra questão também, Rafael, eu acho que, hoje a realidade eu acho que principalmente cultivos com maior valor agregado, né? Então, por isso que muitas vezes uma fruticultura que tem um custo ali por
por hectare bem mais elevado do que uma soja, por exemplo, acaba que pode compensar dependendo, e principalmente atacando reboleiras, né? Se for uma praga que ataca em reboleira, se você fizer um monitoramento, como você falou, muito criterioso, pode ser que um predador, qual seja, um ácaro, possa ter sucesso. Tá. Tem até gente aqui de Portugal participando aqui da live. Internacional. Internacional já. Então, assim, eu acho que essa questão de monitoramento muito criterioso e ataque em reboleira, pensando em liberação em área total, aí para mim acho que você deve concordar que é meio inviável. Hoje, com o que temos, né? Pode ser no futuro. Hoje ainda não é uma realidade. Então, por isso que a gente tem que investir muito em sistemas de criação, estudar sistemas de criação, dar esses pulos do gato aí que a gente muitas vezes aí vai dormir, vai estar tomando um cafezinho com um amigo, tem aquela ideia e abrir essa cabeça para ter assim, novas ideias de sistemas de criação. Eu acho que isso aí fala-se tanto em inovação dentro da entomologia, isso aí busca de novos agentes de controle biológico e sistemas de multiplicação de insetos e ácaros diferenciados. Tiago, e além disso, além dessa questão de criação, também imaginar que você tem que testar para tudo quanto é praga e parasito, né? Nós falamos de algumas pragas aí, e ácaro tem se mostrado um predador para várias e várias pragas e parasitos. Então a gente testou para carrapato, tem testado para carrapato. Tem testado para o piolinho da galinha lá, o Dermanissus galini, tem testado. E aí agora, eu não podia deixar de falar, para uma praga importante, um parasito importante, por exemplo, em bovinos e equinos, que é a mosca dos estábulos, que está muito envolvida com questão de canavial, né? O solo ali utilizando vinhaça, né? Então, nós achamos um ácaro também, né? Um ácaro da família Macrochelidae, e aí juntando um pouco com criação, porque essa espécie, né, que é o Macrochelis embersoni, para vocês terem uma ideia, né, aqueles que já têm um conhecimento mais de biologia aí, esse ácaro ele vai de ovo adulto em um dia. Um dia. Então, imagine um ácaro que geralmente é de 9 a 10 dias, esse vai em um dia. E ele tem se mostrado um potencial muito grande para controle das larvas da mosca. Rafael, você me falou isso, eu não acreditei ainda, rapaz. Eu vou ter que ir aí, você vai ter que mostrar. Tá publicado. Eu quero, mas um dia eu achei incrível isso. Quando você for aí, você me coloca aí um ovo para acompanhar esse bicho na lupa aí, porque achei incrível isso. Fantástico. A Letícia está aqui participando, todo mundo. Então um trabalho que começou no doutorado dela aí, e agora tem alguns orientados nossos trabalhando com esse ácaro no mestrado, né? Então a Ana Flávia. Tem agora também trabalhos muito importantes para controle de nematóide, né? Então nós temos um ácaro que ele vai mais fundo no solo, né? Porque a maioria do ácaro fica ali na serrapilheira. Esse vai mais fundo no solo e vai justamente nas raízes. Então tem a Thaís trabalhando com ácaro, a Thaís e a Larissa trabalhando com ácaros ali, principalmente para o controle de nematóide. Então tem que testar para tudo, né? Testar para tudo, pega o seu bicho, pega um monte de presa e vai testando que uma hora você acerta a mão. E aí, quem sabe, não acontece a mesma coisa com os Stratiolethos aí, e tem mais ácaro aí para ser comercializado. A Letícia falou que vai ter que dormir no laboratório aqui para acompanhar a biologia do ácaro. Não, bora botar tem que fazer aquela time-lapse, botar uma câmera acompanhando todo o desenvolvimento desse ácaro, ia ficar fantástico. Mas Não, é isso aí, Rafael. Acho que isso que você falou agora, eu acho que o testar em diferentes presas, né? Isso que a gente também já conversou outras vezes. Isso que os europeus já fazem há muito tempo. Eles pegam um predador diferente e saem testando para várias coisas. E muitas vezes aqui a gente fica preso só com aquela praga que a gente viu no campo, ele atacando. E ele pode ser utilizado de uma forma completamente diferente para outra praga de ter sucesso, né? Então, isso que vocês também estão fazendo agora, eu acho que é fantástico, né? Diferente para diferentes... até nematóide, né? A professora Andréa perguntou qual é a espécie do nematóide que vocês testaram. A gente está testando principalmente para meloidógene, né? O incógnita, e está utilizando pratilencos, né? Na soja, o nematóide do cisto. Então, estamos testando vários e temos resultados aí interessantíssimos para divulgar. Em pouquíssimo tempo a gente vai divulgar esses resultados, porque está mostrando coisas muito interessantes, né? Resultados muito interessantes.
Muito bom. Desenvolva esses trabalhos. A gente aqui na parte de fruticultura tem muitas pragas que a gente pode estar, que tem sua fase no solo, né? Uma delas, inclusive, é a mosquinha da mangueira, é um cecidomídeo, que tem a fase de solo, então ácaro predador poderia ser uma ótima, mas para isso a gente precisa desenvolver que tenham sistemas mais baratos, né? De qualquer forma, esses ácaros que você vem trabalhando, uma das características positivas deles é que eles são multiplicados em grandes quantidades e de forma barata, né, isso, Rafael? Isso é um Sim. destaque comparando ele com os fitozoídos que precisam de plantas, né? Como eu falei, citando o Stratiolelapis e os outros, é mais ou menos esse nível, né? A gente, em um potinho de 500 ml, coloca 400. Depois de um mês, nós temos em torno de 20 mil. Então, utilizando apenas farelo, né? Farelo, então, ou ração de cachorro. Então, é muito, muito fácil. Muito fácil em relação aos ácaros de solo. O Fredex, o nosso participante aqui de Fredex Sport, lá de Portugal, perguntando se pode ser utilizado na viticultura. Eu acho que essa é a questão, né? Dependendo pode ser, acho que, utilizado em qualquer cultura, aí tem que ver a viabilidade econômica, né? Para isso, né? Rafael, uma coisa que você tocou temos já 56 minutos, mas o que você acha? Você conhece alguém que multiplique ácaro on-farm no Brasil? Já que está tão na moda o termo on-farm, né? Já tem no sul. No sul o pessoal continua fazendo isso, né? Já tem, por exemplo, universidades que criam ácaro para fornecer gratuitamente para professores. Lá no sul, o professor Ferla tem feito isso com o Macropilis, né? Então, para ácaro já tem gente fazendo isso, sim. Ótimo. Bem, a gente vai chegar já em 57 minutos, Rafael. O Instagram ele derruba, né? Quando chega uma hora. Eu tenho que mandar um abraço para um monte de gente aí, Thiago. Pronto, então, para não fazer igual a última, que a gente fechou na cara, fala aí, agradece quem você quer, manda os abraços aí para todo mundo. Tem que agradecer o pessoal da Unesp que está em peso aí, né? Fizeram uma propaganda grande aí da nossa live, né? Então, a gente é coordenador lá, está coordenador, então mandar um abraço para eles. Foram campeão do Entomo Quiz, foram campeão do Kobe Quiz lá, né? Depois de controle biológico, né? Então o pessoal tá afiado aí. Mandar um abraço também ao pessoal de Piracicaba, né? Ali do Laboratório de Acarologia, né? É muito importante o apoio que a gente tem trabalhado junto há um bom tempo, né? Ao pessoal, os amigos que a gente viu que entrou aí, né? Mandar um abraço para todos eles. O Tarcísio, meu primeiro orientado, tá aí na live. Então tem que mandar um abraço para todos eles. Falar que o Mundo dos Insetos já me convidou também para fazer uma live, Thiago. Tá ficando famoso já, assim, não dá, né? Vou começar a cobrar. O Hélio falou que tá querendo. Acho que eu estimulo o Hélio a fazer live, viu, pessoal? O Hélio tá aí falando. Como eu já falei, segunda-feira, 18 horas, reservado em Insetos do Sertão. Aí o resto vocês podem aí abrir. A gente chegou primeiro aqui, botou a bandeirinha. E já agradecer você também, Thiago, por esse espaço para falar dos organismos mais importantes aí, que são os ácaros, né? Muito melhores que os insetos. Foi bom demais, Rafael. Obrigadão. Para o pessoal aí, próximo sábado já está marcado a live. Sempre, gente, se lembrando, segunda-feira, 18 horas. Pode divulgar, a gente vai ter sempre aqui um convidado muito legal. Próxima segunda, o papo vai ser sobre controle biológico com vírus, que também já é uma realidade. Temos vários vírus sendo comercializados no mercado. A Janaíne da Egg by Tech, né, da empresa, foi também contemporânea nossa lá da Exal, que vai participar aqui e falar de tudo de controle biológico com vírus. Então, não percam, próxima segunda-feira aqui às 18 horas, mais um Papo de Inseto. Rafael, criança. Espera aí, criança. Tem que mandar um abraço pro Gilbertinho, né? Um abraço pro Gilberto aí. Ele pro Flash, porque tem um pessoal de Piracicaba aí, depois eles vão me entregar. Então, um abração, que tudo que eu aprendi principalmente com esses dois aí, né? O Sr. Flashman também, muito importante na formação. Então, o pessoal de Piracicaba, amanhã assessora lá no laboratório, manda um abraço aí para eles, tá? Valeu, gente. Abração para todo mundo. Obrigado aí. Até a próxima segunda. Obrigadão aí, Rafael. Foi massa. Falou. Valeu. Valeu, Tiagão. Tchau, tchau.